Vamos então para Daniel. Daniel capítulo 1. Nós vamos falar do versículo 16 ao versículo 21. A propósito, quantos aqui ainda não são batizados? Por gentileza, levanta suas mãos, ou uma das suas mãos. Quem não é batizado? Lá em cima, galeria, isto. Aqui embaixo tem alguém? Joia. Eu queria falar com vocês no finalzinho do culto, 3 minutinhos só, tá? Eu quero dar umas palavrinhas para vocês depois do final do culto, para a gente poder iniciar uma conversa nessa direção. Vamos lá então, Daniel capítulo 1, versículo 21, mas nós vamos focar hoje no 16 ao 21, não sei se você está acompanhando os versículos, mas nós estamos indo na sequência. Na semana que vem vamos entrar no capítulo 2, é bem provável que a gente vá trabalhar até o capítulo 6 de Daniel, com a ideia de manter uma vida em integridade, tá? Vamos lá então, diz assim o versículo 21, e Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar? Deus, fale conosco como o Senhor sempre tem falado. Ó Deus, é verdade, há muitas falhas no pregador, seja ele quem for, Deus, todos nós erramos, mas a despeito, ó Deus, de qualquer que sejam as nossas falhas, pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para comunicar aos nossos corações toda a verdade necessária para essa hora. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude, ó Deus, que nesse momento seja inspirado, como fui no momento em que o Senhor me deu essa palavra. Ó Deus, que haja quebrantamento, cura, libertação sobre este lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso tema é mantendo a integridade, um tema muito pertinente, um tema muito atual e um tema muito escasso. Raríssimas são as pessoas que lidam com esse tema, e aliás, pregar esse tema é um grande desafio. Quando eu mandei a imagenzinha para alguns amigos, alguns pastores do Estado do Espírito Santo, alguns deles me parabenizaram pela iniciativa de tratar sobre integridade. Num contexto em que nós não lidamos mais com confrontamento, e quando eu digo isso, não me refiro a essa igreja, e nem muitas outras, mas eu falo de forma geral, lidar com a temática dessa é, no mínimo, a gente lidar com conflito e com indisposição, muitas vezes. Então, escuta, o que nós vemos em Daniel é nada mais do que um jovem com mais 3 amigos se posicionando, mantendo a integridade num contexto em que parecia não haver saída. Lembra que Daniel não está a convite do rei da Babilônia? Daniel não está no intercâmbio de reinos. Daniel foi levado cativo, prisioneiro para a Babilônia. Ele não tinha que querer. Aonde você viu na história da humanidade escravo fazer alguma opção? Você já viu? Eu não quero dormir na senzala não, eu quero o quartinho da visita, de preferência do lado do meu senhorio. Tem isso na história, gente? Nós nunca vimos isso. Até vimos na história que algum senhorio casou com a escrava. Mas isso é exceção da exceção. A regra é que os escravos ficassem onde? Na senzala. E eles faziam o quê? Tudo o que o seu senhorio mandava. E eles comiam o quê? O que eles mandavam. Lembra daquela história de que leite, manga causa algum problema de saúde, que pode levar a óbito? Lembra disso? É porque eles tomavam leite e eles comiam manga. E aí a história repercutiu naquele tempo para que eles pudessem comer um só alimento, para que pudessem ter mais. Então eles pregaram essa peça nos escravos, e isso veio perpetuando. Até poucos dias agora a gente pensava que manga e leite fazia mal. É verdade ou não é que eu estou falando? Aí nós descobrimos que manga com leite dá uma batida fantástica, uma vitamina, mas da onde surgiu isso? Lá atrás, quando os escravos estavam tomando leite e comendo manga. Não, só pode a despesa é muito grande. Então entenda, querido, que escravo nunca fez escolha. Agora a Bíblia diz para nós que nesse contexto, Daniel se posiciona, e ele escolhe manter-se íntegro. Ele está distante de Jerusalém, ele está distante da sua nação, ele está cativo e prisioneiro, mas mesmo assim nessas condições, que aparentemente não havia nenhuma opção, ele se mantém íntegro. Eu quero dizer para você que sempre haverá opção. Vou repetir isso. Sempre haverá uma opção. Como pastor, recebo muita gente mandando mensagem, falando comigo pessoalmente sobre situações em que a vida vai assim, acuando, a pessoa acuando, ela fala assim: pastor, eu fiz porque eu não tinha opção. E a verdade é que isso não é uma verdade, não é uma máxima. Sempre vamos ter a opção.
Daniel, ele está diante de um rei que deu uma ordem expressa, e essa ordem era para que eles fossem cuidados com o cardápio. O rei, ele mesmo montou a dieta daqueles prisioneiros, a fim de que eles pudessem ser avaliados ao final de 3 anos. Daniel se posiciona agora e mantém a sua integridade. Pastor, qual o problema com a comida? É que lá na lei dizia que alguns alimentos não poderiam ser ingeridos pelos israelitas, e esses alimentos estavam incluídos nessa dieta. Mas, como eu disse, Daniel estava a quilômetros de distância de Jerusalém, estava como cativo, como prisioneiro. Mesmo nessas condições, quando ninguém estava vendo Daniel, ele se posiciona e se mantém íntegro. Integridade é isso. Integridade, meus irmãos, não é fazer quando todo mundo está te vendo, porque isso todo mundo faz. Integridade é fazer quando ninguém te vê. Lidere o conhecer diz o seguinte, o livro: quem é você quando ninguém está te vendo? Isso é ser íntegro. Quando ninguém sabe quem você é mais um no meio da multidão, e você se posiciona. A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que esses jovens vão se posicionar. E aqui eu vou aprender algumas coisas importantes com o texto. Algumas coisas vão me chamar a atenção, olhar para esse texto, e eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente. Eu quero só ler os tópicos, nem vou ler os subtópicos, só os primeiros pontos, tá? Os principais que nós já passamos. A primeira coisa é que devemos manter a nossa integridade em meio ao caos. Nós sabemos que havia um caos instalado sobre Israel, e que esse caos tornou então a vida mais difícil. É interessante que no meio desse caos, nós vamos ver que a destruição, ela é um fato, ela é real, ela é concreta. Mesmo diante da destruição da cidade, da nação sitiada, o povo se mantém íntegro àquilo, ou aquela ideologia que eles possuíam. Segundo, manter a integridade em meio ao caos, nós vimos que nós precisamos compreender que Deus pode estar no meio desse caos. É interessante que quem leva o povo para a Babilônia é Deus. Deus está conduzindo o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para que ele pudesse então dar algumas chineladas no bumbum de Israel. Lembra da figura do pai e do filho? Ele pega chinelo, vai lá e fala assim, vou dar umas correadas em você, para você entender como é que está funcionando o negócio. Vocês não entenderam nada, continuaram um povo obstinado, um povo rebelde, então vou conduzir vocês lá para a Babilônia. Quase 70 anos, eles estão ali na Babilônia agora, sendo tratados por Deus. Nós vimos também que manter a integridade em meio ao caos é uma oportunidade de nós lidarmos com aquilo que é sugestivo. Devemos manter a nossa integridade quando aquilo parece diferente do caos, parece uma oportunidade. A gente está diante de muitas coisas que são sugeridas, a gente pensa que aquilo é fantástico para nós, e nós vimos, meus irmãos, que isso tem a ver com o nosso status, tem a ver com a nossa vaidade. Nós temos que lidar com isso. Nós vimos também que manter a integridade em frente à imposição é uma opção daqueles que são servos e íntegros ao Senhor. Precisamos manter a nossa integridade frente às imposições. O que são as imposições? É aquilo que eu falei, vai conduzindo a gente para o cantinho e deixa a gente sem alternativa. Sabe aquela situação que coloca você ali numa situação onde não tem jeito para fazer, não tem mais como a gente sair? Então, isso é imposição. O que está acontecendo aqui é que há uma imposição do rei, e eles estão agora meio que acuados, não há nada que possa ser feito. É verdade? Não. Eles se posicionam. Vimos também que devemos manter a nossa integridade frente aos ataques emocionais. Os nomes foram mudados para que a mente de Daniel e seus amigos pudessem entender que eles não eram mais de Israel, mas agora eles pertenciam a um novo reino, uma chegada em Babilônia sem retorno de volta para Jerusalém. Então eles estão sofrendo um ataque agressivo nas emoções. Quando você pega esse texto para estudar, você percebe que a mudança de nome era uma estratégia psicológica, para que eles pudessem se sentir parte agora daquele povo. Lembra que a estratégia da Nabucodonosor é exatamente que eles aprendam sobre a cultura e apliquem a cultura sobre a vida deles e sobre os demais? A ideia de Nabucodonosor é o seguinte: vão pegar um grupo, esse grupo vai ser discipulado, e depois eles vão discipular a própria nação, e essa nação vai se unir a nós vamos tornar ainda mais forte. Olha que estratégia fantástica, não é? Então, querido, a Bíblia diz que devemos manter a nossa integridade frente aos ataques emocionais, mas que também devemos manter a nossa integridade com convicção.
É interessante que eu falei sobre 2 pontos importantes. Eu falei que a convicção, a integridade movida pela convicção, ela gera intervenção de Deus. Diz a Bíblia que Deus se agradou do ato de Daniel e ele veio intervir e mover o coração daquele homem que era o responsável oficial. Uma outra coisa que eu falei é que manter a integridade com convicção sugere absolutos que vão desafiar as leis naturais. Eu falei para vocês que numa ótica nutricional é evidente que a pessoa mais indicada para falar sobre isso é Glena. A dieta que Daniel escolhe, opta em fazer, ao meu ponto de vista, ela tem menos contribuição do que a dieta, talvez, mais regrada com carboidrato e com proteína que o rei sugere. Mas o fato é que mesmo depois de 10 dias de avaliação, o que é outra coisa inusitada, em 10 dias tem uma diferença enorme. Perceba que Daniel e seus amigos estão em melhores condições do que os outros. Olha que coisa fantástica. Absolutos que desafiam inclusive a lei da natureza. Justamente porque há uma integridade, e essa integridade que existe é uma integridade que tem uma convicção, e essa convicção ela está na pessoa de quem? De quem mesmo, meus irmãos? Na pessoa de Deus. Quando nós temos essa integridade, meus irmãos, quando nós focamos a pessoa de Deus, quando nós estamos certos do que nós estamos fazendo no Senhor, nós mantemos, meus irmãos, absolutos, nós trilhamos por absolutos que desafiam inclusive a lei da natureza. Amém? Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus falou o seguinte: olha, um absoluto que vai quebrar o paradigma. Se alguém bater numa face, no lado do seu rosto, que você vire e dê a outra. Não é uma quebra não é um absoluto que quebra as leis da natureza. Qual que é a natureza? Bateu aqui, você toma lá. É assim ou não é? Mas Jesus veio e falou o seguinte: então, se bater aqui, também ofereça a outra face. Se te obrigar a andar 1.000 quilômetros, 1.000 metros, ande com ele 2.000. Se te tirar a blusa, dê também a camisa. Olha como é que nós temos absolutos que vão mudar completamente as leis daquilo que é natural, daquilo que é normal entre nós, ou que a gente considera normal. É interessante, querido, que nesse contexto nós vamos entender que é possível manter a nossa integridade. Vamos entrar então naquilo que nós vamos meditar nessa noite. A 7ª coisa importante é que devemos manter a integridade, e isso nos torna um agente de influência. Então escuta, mantenha a integridade e torne-se um agente influenciador. Vou repetir isso. Mantenha a sua integridade e torne-se um agente influenciador. Onde está isso, pastor? Versículo 16, dê uma olhadinha comigo, 16, rapidinho. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deveria beber, e passou a dar-lhes legumes. Vou repetir isso. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deveriam beber, e passou a lhe dar legumes. Se você voltar um pouquinho comigo, vai perceber que esse mesmo oficial foi aquele que teve medo. E disse o seguinte: olha, eu temo o rei, e a minha preocupação é que ao fazer o que vocês estão me pedindo, com vocês 4, eu seja morto pelo rei Nabucodonosor, porque eu desobedeci uma ordem direta do rei. Deixa eu atualizar você aqui, naquele tempo, se obedecer um rei, ou se a gente for trazer para o dia de hoje, um presidente, não era uma coisa assim que passava desapercebido. Você pega hoje as redes sociais, tem um monte de gente falando mal do presidente. É isso, não é? Falando sobre integridade, deixa eu abrir aqui um parênteses. Preste atenção, Moro está se mostrando uma pessoa íntegra que está mantendo a sua integridade, porque está chovendo de coisas, calúnias sobre esse homem, e ele está se mantendo o quê? Íntegro. Fechando parênteses. Escuta, naquele tempo, se alguém fizesse algum comentário sobre o presidente, ou nesse caso sobre o rei, qual que era a sentença dele? Era morte. Perceba que a preocupação desse homem não é nem de fazer um comentário sobre o rei, porque ele não era louco de fazer. A preocupação dele é de não obedecer uma ordem simples, que era simplesmente dar um alimento para um grupo de jovens escolhidos.
Olha o quanto ele está preocupado, e preocupado com razão, porque a palavra do rei tem um peso, a palavra do rei tem uma conotação, a palavra do rei levaria não somente ele, mas também toda a sua família à morte. Lembra quando Paulo e Silas estão na prisão? E aí o carcereiro fala assim: meu Deus, vou me matar, porque se eu não me matar, além de eu morrer pelos romanos, eu também vou morrer, a minha família também vai morrer eu e os meus, então vou tirar minha vida. Aí Paulo gritou: opa, não se mata não, nós estamos aqui. Olha a preocupação desse povo nessa época, uma preocupação pertinente. A Bíblia diz para nós que agora ele, de forma liberal ou deliberal, ele decide agora suspender a dieta que havia sido dada pelo rei. O que mudou? O que mudou, meus irmãos, é que uma pessoa que se mantém em integridade, ela se torna um agente de influência, amém? Ela muda o contexto onde está inserida. Quer saber se você é uma pessoa realmente que está alinhada com Deus, é amiga de Deus, caminha com Ele? Dá uma olhadinha à sua volta, vê se as coisas à sua volta estão diferentes. Está do mesmo jeito, querido? Alguma coisa está errada. Tem que chegar na academia, eu olho para o pessoal da academia aqui, tem que chegar na academia, você tem que chegar e o ambiente da academia tem que mudar. Está entendendo? Eu quero ouvir um glória a Deus, porque isso aqui é forte. Você tem que chegar na academia e o ambiente tem que mudar. Você tem que chegar no supermercado, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: ali tem um agente influenciador. Você tem que entrar no banco, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: opa, esse é crente de verdade. Entende, meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando? Uma pessoa que se mantém em integridade, ela muda o contexto onde está. O homem tomou a decisão por si só de suspender a dieta que o rei havia dado. Embora ele temesse o rei de forma absurda, com razão, mas agora ele não se preocupa mais, porque ele foi influenciado por um agente, e esse agente tem nome: Daniel e seus amigos. Olha só que fantástico! Uma pessoa, meus irmãos, que mantém a integridade, se torna um agente influenciador. Ele muda a história das pessoas. Vocês acham que esse homem foi a mesma pessoa daqui para frente, irmãos? Muito pelo contrário. Daniel cravou uma marca no coração desse homem, e esse homem agora vai ter um novo, a Bíblia não fala mais sobre ele, mas vai ter uma nova perspectiva de vida, justamente porque ele tem um agente que influenciou ele. Aqui é uma coisa importante que eu aprendo que um agente influenciador encoraja outras pessoas a mudanças significativas. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa que é um agente de transformação, ele está sempre encorajando outras pessoas para que haja mudanças significativas. Se você é daquele tipo de pessoa que encoraja a pessoa a ter uma mudança que é negativa, pode ter certeza que você não é um agente que mantém a integridade. Porque a integridade da Bíblia diz que nós devemos ter na ponta da língua palavras que sejam de quê? De bênção ou de maldição? De bênção. Mas via de regra lidamos com palavras que são de quê? Então escuta, ou a Bíblia está mentindo, ou o problema é com a gente. Então perceba que um agente de transformação, ele muda a vida da pessoa de forma significativa. Ele muda o contexto, a história da vida dessa pessoa, e muda drasticamente. É só olhar para o texto e ver que ele está tomando de forma deliberativa aqui, por suas próprias razões, a decisão de suspender a alimentação que o rei havia ordenado, porque ele agora teve uma influência de uma pessoa que ele considerou ser um agente influenciador. Todos nós aqui temos alguma influência de alguém, mas tem algumas pessoas que marcam a nossa vida. Algumas pessoas que elas dão assim, elas viram a chave. Elas conseguem ativar em nós uma coisa que a gente não tinha antes. Isso é um agente influenciador. É isso que você tem que se tornar, querido. Quando você mantém a sua integridade na palavra de Deus, quando você mantém a sua integridade na oração, na visão que Deus tem dado a essa igreja de ganhar a cidade para Cristo, na visão de que você deve honrar o seu líder, porque ele foi constituído por Deus,
na visão de que você tem que honrar os seus líderes de célula, porque Deus construiu os seus líderes de célula também para liderar a sua vida, na visão de que você tem um potencial, tem dom, tem talentos, e que esses dons e talentos devem ser usados exclusivamente na propagação do Evangelho, na visão de que a sua saúde, os seus recursos são canalizados para que a palavra do Senhor seja pregada. Quando você tem essa visão e se mantém íntegro a essa visão, querido, ninguém te para, amém? Ninguém para, meu irmão, uma pessoa que se mantém íntegro no Senhor. É verdade, Daniel sofreu. Onde ele foi parar mesmo? Quem se lembra? Quem se lembra do episódio do capítulo 6? Na cova dos leões. Mas antes disso, a Bíblia diz para nós que, eu vou falar no finalzinho, diz que teve teve um sonho, e esse sonho não contou para ninguém. E ele chamou todo mundo e falou o seguinte: olha, o pessoal que adivinhava lá, eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. Ninguém sabia, ficaram enrolando, tentando ali ganhar tempo com o rei, tentando manipular o rei para que ele contasse o sonho, e aí então trazer uma interpretação com base no que eu visse. O rei não contou para ninguém e deu um decreto: todo mundo vai morrer. E quem é que está na lista? Daniel e seus amigos, porque eles faziam parte também desse grupo. Daniel ficou sabendo, o comandante contou para Daniel, Daniel foi até o rei, conversou com o rei, pediu um tempo. Daniel vai para casa, reúne os seus amigos, e aí eles entram então num período de oração, que eu entendo também que deve ter acumulado com jejum. E aí Deus dá a visão a Daniel de que o rei havia sonhado é a sua interpretação. Quando ele chega lá e conta para o rei se prostra no chão, e o rei fala que Deus de Daniel é Deus sobre todos os deuses. Mas escuta, passou um aperto, passou ou não passou? Mas ele se manteve íntegro. Quando ele está para ser jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele está sendo jogado por um motivo. Não havia nenhum problema com Daniel. A integridade de Daniel era tão fantástica, era tão assim estrondosa, que eles não acharam nenhum motivo para que Daniel fosse pego em flagrante ou por evidências, e assim então fosse levado à corte para julgamento. E o que eles fizeram? Vamos botar Daniel então numa saia justa. Nós vamos fazer algo que diz respeito à lei do seu Senhor. Ninguém vai orar pelo espaço de 30 dias. O que Daniel fez? Orou. Aparentemente podemos dizer o seguinte: não tem saída para Daniel. Ele é submisso ao rei, o rei manda em todo mundo, ele assinou um decreto e ele selou esse decreto, então não tem nada que Daniel possa fazer a não ser obedecer. Só que Daniel nesse momento mostra para nós que orar, mesmo sendo uma desobediência ao rei, e escuta, antes nos importa agradar a Deus do que aos homens, orar para Daniel foi uma opção. O que aconteceu com Daniel? Jogado na cova dos leões. Integridade. A integridade nos leva nas covas, ou as covas dos leões. A integridade nos leva a lidar com conflitos que diz respeito a nós e a outras pessoas, como foi o caso que o rei mandou matar todos os magos, todos os adivinhos daquela do seu reinado. A integridade nos leva a tantas coisas. Ser íntegro, meus irmãos, num tempo como esse, que quase tudo é corrupção, é um grande desafio. Quando olho para o texto, eu vejo, meus irmãos, que um agente influenciador, ele vai encorajar outras pessoas a ver uma vida significativa. Se você tem um amigo que só te joga para baixo, uma pessoa que só coloca você no buraco, uma pessoa que não constrói a sua casa, que não ajuda você a nenhum dos princípios bíblicos, pode ter certeza, esse cara não é um agente influenciador do bem. E você precisa romper esse elo. Agora, se tem uma pessoa, meu irmão, que a boca dela só professa coisas boas, aquela pessoa que você sabe assim, ela tem a oportunidade, por exemplo, de denegrir a imagem da outra pessoa, mas ela opta em não fazer isso porque ela sabe que a boca dela é um canal de santidade, ela tem um viés diferente, essa pessoa sim deve ser seguida, essa pessoa sim deve ser escutada. Amém? Mantém íntegro. A integridade, meus irmãos, ela muda completamente a nossa vida. Outra coisa importante, mantenha a integridade e viva o inimaginável. Olha que curioso, o versículo 17 ao 19 fala sobre isso. Eu vou passar o olho rapidinho e vou parafraseando para vocês. No caso desses 4,
Daniel e os seus amigos, a Bíblia diz que Deus deu conhecimento, inteligência sobre toda a cultura, sobre a ciência, e Daniel teve ainda um bônus, um plus, né? Ele teve aqui o discernimento sobre todo tipo de visões e de sonho. Diz a Bíblia que passado então um tempo determinado, ou seja, 3 anos, esse jovem se apresenta ao rei, e quando ele se apresenta ao rei, diz o texto bíblico que não encontrou ninguém com tamanha sabedoria como os 4, né, Daniel, seus amigos, e nem todos os que serviam aquele reino tinham tamanha capacidade como tinham os 4. Percebe, meus irmãos, que nesse momento o rei vai tornar os 4 especiais no reino. Eles se tornam distintos, e eu falo sobre isso daqui a pouco. Perceba que manter a integridade, ela nos leva a viver aquilo que não tem explicação, aquilo que a gente não pode imaginar, aquilo que não está na nossa concepção humana. Deus tem coisas muito grandes para nós. Quem crê nisso? A pergunta é: por que não aconteceu na sua vida ainda? Essa é a questão. Se eu acredito que Deus me prometeu comer do melhor dessa terra, embora esse seja um texto voltado exclusivamente para Israel, mas de forma analógica nós entendemos que se aplica a nós no sentido de vivermos uma vida de prosperidade em todos os sentidos, não que a gente negue os problemas e as dificuldades, mas escuta, se nós entendemos que Deus prometeu para nós algo lindo e maravilhoso, por que não acontece? Não é essa a pergunta que nós fazemos quando estamos passando pelas dificuldades? Não é exatamente isso? Perceba, meus irmãos, que a integridade, manter a integridade, nos leva a viver coisas que nós não temos explicação. Talvez você não viva com toda excelência aquilo que você gostaria de viver, e é claro que há um motivo para que isso não aconteça, mas eu tenho certeza que em algum momento você experimentou uma coisa que você nunca imaginaria ser possível de acontecer. Quem tem uma experiência dessa? Uma experiência dessa? Ninguém tem? Aqui, ó, joia. Obrigado, irmãos, vocês estão me ajudando aqui na mensagem, tá? Fique com vergonha não. Então escuta, querido, o que a Bíblia nos ensina é que manter a integridade nos leva a viver aquilo que não tem explicação. É o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz para nós que eles foram dotados de todo conhecer, tanto na cultura quanto na ciência. A Daniel foi dado um plus, como eu disse, ou um bônus, e a Bíblia diz que não se achou no reinado ninguém que tivesse tamanha sapiência, ou seja, sabedoria como os 4. Agora é interessante que quem dá isso tudo para os 4 é quem? É Deus, e é sobre isso que eu falo agora. Primeira coisa, aquilo que é inimaginável é fruto das boas mãos de Deus. Eu termino ao som do piano. Em último lugar, mantenha a integridade e reescreva a história. Vou repetir isso. Mantenha a integridade e reescreva a história. Versículo 20. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Dário. É interessante que uma pessoa que deseja reescrever a história, ela precisa ter esse princípio estabelecido, que é o princípio de permanência. Ninguém reescreve a história passando alguns dias sobre a vida de outra pessoa. Filhos e células, vocês serão agentes que reescreverão a história de muitas pessoas. Mas sabe por quê? Porque vocês permanecerão. Curioso que Daniel vai reescrever a história, e ele reescreve a história de uma forma muito linda, e eu pontuei isso na Bíblia. Eu queria que você só acompanhasse comigo. Dê uma folheada mais para frente. Capítulo 2 diz para nós que ele vai falar sobre o mistério, a revelação daquele sonho que o rei teve. Nabucodonosor teve um sonho, ele manda matar todos os homens. Aí 19 diz: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Dá um pulo para o 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios. Escuta, Daniel está reescrevendo a história de centenas de pessoas que morreriam pela sua incompetência, pessoas fracassadas. Daniel está reescrevendo a história porque ele se manteve íntegro ao Senhor. É curioso que quando chega o discurso desses homens com o rei,
Ele diz: ninguém na face da terra pode trazer uma interpretação dessa e nem revelar o sonho, senão Deus. A sua morada não é entre os homens. Olha a argumentação, olha a linha argumentativa desses homens, porque estavam prestes a morrerem. Quando Daniel chega, ele revela e ele enaltece o nome do Senhor. Ele está reescrevendo a história da Babilônia. Se você adiantar um pouquinho, querido, você vai ver que mais uma vez nós vamos ter aqui os três reescrevendo a história. Sadraque, Mesaque e Abednego lançados na fornalha de fogo, porque eles se posicionaram diante de uma estátua. Eles não se humilharam, não se curvaram à idolatria, não fizeram o que o rei havia ordenado. Agora eles são lançados 7 vezes mais, a fornalha foi aquecida, e aqueles homens agora passeiam no meio do fogo. Quando eles saem, a Bíblia diz que Nabucodonosor decreta uma ordem, que não havia nenhum Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Reescrever a história. Você consegue compreender isso, querido? Não é possível, com uma vida fragmentada, dividida com o pecado, dividido com as suas mazelas, mas uma vida íntegra, meu irmão. Você reescreve a história. A Bíblia não para, a Bíblia continua. Você vai um pouco mais à frente e vai ver mais uma vez Daniel e seus amigos fazendo coisa extraordinária. Diz a Bíblia que o rei vai ter um sonho. Não é mais agora Nabucodonosor, é o seu filho. Aliás, uma visão. Naquela visão que ele tem, ela teve origem porque ele pegou uma taça lá do templo de Deus, lá em Jerusalém, e bebeu na presença dos seus amigos, do seu grupo ali do reinado. Diz a Bíblia que um dedo aparece e começa a escrever na pedra, na parede. Diz a Bíblia que naquele momento Daniel é chamado. Daniel, meus irmãos, vai interpretar e ele vai reescrever a história. O que ele disse aconteceu: você morrerá, porque o seu reino foi pesado e foi achado em falta, e ele morreu naquela noite. Sabe outra sobre Nabucodonosor? Voltando um pouquinho, Nabucodonosor foi para o pasto. Ele comeu capim como qualquer outro bicho. O espírito dele se tornou um espírito de animal. Nabucodonosor, quando ele recobra a sua consciência, a Bíblia diz que ele exalta a Deus. E quando ele exalta a Deus, porque ele era soberbo, arrogante, a Bíblia diz que quando ele cai em si, que ele se humilha, os homens que faziam parte do seu reino, o conselho resgata ele do campo e constitui esse homem novamente rei. Escuta, querido, mais à frente, Daniel, íntegro ao Senhor, íntegro até o fio de cabelo, a Bíblia diz que ele é lançado na cova dos leões. O rei Dário escuta Daniel no dia seguinte, e ele tira Daniel, e quando ele tira Daniel, ele dá uma outra palavra, como foi dado para Nabucodonosor: não existe Deus como o Deus de Daniel. Sabe o que é isso, querido? É integridade. Sabe o que as pessoas têm que ver em nós? Uma confiança tão absoluta no Deus que nós servimos, que nós podemos perder a nossa vida, mas nós não arredamos o pé. Algumas igrejas espalhadas pela face da terra sofrem perseguição, e há relatos concretos que alguns dos soldados perseguidores se converteram, só que eles não sabem quem é quem dentro desse grupo. E eles chegam então na igreja, metem o pé nas igrejas, que acontece dentro de cemitérios subterrâneos, e tantos outros lugares. Eles metem o pé na porta, ou abrem, entram pela caverna dentro, e eles colocam então as metralhadoras apontadas para todos eles numa parede, por exemplo, e falam assim: quem desejar nesse momento negar o seu Deus em prol da sua vida e sair daqui vivo, pode fazer isso, sai agora, nega o seu Deus e sai. Algumas daquelas pessoas, por não dizer a grande maioria, saem e vão embora. Esse relato aconteceu, e esses homens, depois que todos saíram, eles abaixaram a arma e convidaram aqueles que ficaram dispostos a morrer por Cristo, a cultuar o Senhor. Sabe por quê? Porque eles não poderiam confiar em pessoas que não mantêm a integridade. Queria orar com você. Talvez você está aqui nessa noite e queira dizer para Deus assim: Deus,
Talvez eu fosse uma dessa pessoa que sairia nesse contexto, mas eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero ser íntegro ao Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma vida de integridade. Eu quero reescrever história de pessoas. Eu quero que a minha vida seja uma inspiração. Eu quero ser um agente influenciador. Eu quero que a minha vida seja fantástica nas tuas mãos. Eu sei, eu posso ser jogado na cova dos leões. Eu posso ser arremessado lá na fornalha de fogo. Eu sei que eu posso estar também na lista daqueles que morrerão, mas eu quero manter a minha vida íntegra diante do Senhor. Se você assim deseja, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você nessa hora. Se você deseja manter a sua vida na integridade com o Senhor, diz: Senhor, eu quero manter a integridade. Eu quero viver uma vida íntegra diante do Senhor. Eu quero influenciar. Eu quero reescrever história de pessoas. Eu quero que a minha vida seja diferente. Fique de pé onde você está. Nós vamos cantar esse canto enquanto você se posiciona diante de Deus. Se você deseja, querido, celebra ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ser íntegro. Eu quero mudar a história, reescrever. Eu quero que tudo seja diferente. Esse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Eu tô aqui, abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e me ver. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. É verdade, ó Deus, mas vale um dia no centro da sua vontade que outros 1000 em qualquer outro lugar. Ó Deus, nessa noite nós estamos verbalizando e mostrando com as nossas ações que nós queremos manter a nossa integridade em Ti. Ó Deus, ainda que sejamos acuados, ainda, ó Deus, que aparentemente não pareça ter solução, nós clamamos ao Senhor para que em todo momento possa haver integridade. Ó Deus, escolha nossa, ó Deus, ato volitivo nosso, decisão nossa, ó Deus, de reescrever a história de outras pessoas. Pode ser, ó Pai, que tenhamos que passar pelas covas dos leões. Ó Deus, pode ser que tenhamos que passar por fornalhas. Pode ser, ó Deus, que os nossos nomes sejam listados, ó Deus, para serem executados. Pode ser, ó Pai, que estejamos diante de tantas ciladas, de tantas coisas, ó Deus, que o diabo possa preparar. Ó Deus, pode ser que tudo isso nós tenhamos que enfrentar, mas a verdade, ó Pai, que nós queremos, e nós, ó Deus, manteremos a nossa vida em integridade à Tua palavra, integridade ao Senhor. Ó Pai, queremos reescrever a história de pessoas, queremos, ó Deus, ser instrumento nas Suas mãos, para que a história, o contexto onde nós estamos, ó Deus, inserido, seja completamente mudado. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, faça aliança conosco nessa noite, derrama a Tua graça sobre nós, ó Deus, e opera, Deus, de maneira linda e especial sobre cada um de nós. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém.